Neste episódio nós vamos falar sobre mitos e verdades a respeito de processos organizacionais. Que histórias te contam que não são tão verdades assim e o que você precisa saber para que a sua empresa gere resultados utilizando ou não processos. Isso vai depender de cada caso. Nós vamos entender melhor isso nesse episódio. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta. Muito bem, então antes da gente começar a desvendar aí alguns mitos e a contar as verdades sobre os processos organizacionais, vamos deixar claro para todo mundo o que é processo, né? A gente está chamando de um processo organizacional uma sequência de atividades, normalmente realizadas por mais de uma área, envolvem, né, passam por mais de uma área, para que alguma coisa seja produzida. Por exemplo, o processo de criação de um conteúdo, de um filme. Por exemplo, o processo de produção de um determinado produto, por exemplo, a oferta de um determinado serviço em qualquer área. Então, para que isso aconteça, normalmente você tem diversas atividades, passam por diferentes áreas para que aquilo aconteça. Vou dar um exemplo muito fácil para todo mundo. É uma clínica de estética, né? Você tem desde a pessoa que atende o telefone, faz o agendamento, a pessoa chega, tem uma triagem, passa por um profissional que vai fazer um diagnóstico inicial, tem ali um orçamento, tem ali um cadastro, tem ali um processo de negociação, depois tem a execução e, por fim, o recebimento do valor. Então, uma série de atividades para que aquele serviço seja entregue. Numa fábrica fica muito claro isso, né? Desde a compra da matéria-prima até o produto final, várias áreas são envolvidas, tem que comprar, tem que estocar, tem que produzir, tem que planejar, ou seja, série de atividades para que um processo fim, para que algo no fim seja entregue para o seu cliente. O próprio processo de compras, ele já é um processo por si só, né? Alguém pede, alguém autoriza, alguém compra, alguém autoriza a compra, alguém recebe, alguém valida que aquilo está de acordo, faz um teste lá de qualidade, aí vai para a hora de pagamento, tem o pagamento, ou seja, uma série de atividades entre a requisição e o pagamento de um produto ou de um serviço. Tudo isso são processos organizacionais. E aí você pode estar imaginando, não, toda empresa tem processos. Não, toda empresa tem uma responsabilidade por execução de cada atividade. Nem toda empresa tem processo. Algumas empresas têm processo, mas não estão formalizados. Outras empresas nem processos têm. Como assim? É impossível isso não ter processo. É possível sim, nós vamos falar sobre isso nesse episódio. Muito bem, então Primeiro vamos atacar as grandes mentiras aqui, as mentiras que te contam sobre essa questão de processo. A primeira grande mentira é que toda empresa bem-sucedida tem processos bem definidos. Isso é uma mentira, né? Me desculpem aqueles que acreditavam o contrário até agora, mas agora eu vou te provar por que é uma mentira. Você já ouviu falar de uma empresa chamada Netflix? Pois é. Lá na Netflix, a regra é não ter regras. Como assim, Dalton? É uma bagunça total? Não. Lá, desde a sua fundação, o fundador acredita que para fazer aquilo que eles fazem, que é a produção de entretenimento, eles não podem ter processos que enrijeçam a forma como as pessoas pensam ou fazem as coisas. Eles acreditam muito mais em autonomia. Então, eles resolveram não criar processos. Dá a dizer exatamente o que eles querem no final. No final, eu quero que aconteça isso. Então, façam como vocês acharem melhor. Puxa, parece meio louco isso, né? Mas funciona perfeitamente. É incontestável o crescimento da Netflix nos últimos 10, 15, 20 anos. Né? Há uma empresa que começou lá para ser uma forma eficaz de você entregar filmes na locadora, se transformou na maior produtora hoje, uma das grandes produtoras globais de conteúdo cinematográfico. Então, em filiais no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, é uma empresa onde
que entende que processo não é necessário, inclusive que processo atrapalha. Então, para você ter uma ideia de como a Netflix funciona, e eu não estou dizendo isso porque eu trabalhei na Netflix, mas porque eu conheço a Netflix, eu estudei a Netflix, até porque tem muito material sobre a Netflix. Inclusive, se você quiser consultar uma fonte muito bacana, complementar isso que a gente está discutindo aqui, é o código de cultura da Netflix, que está disponível no site da Netflix. Né? Dá um Google lá, código de cultura da Netflix, que você vai ser direcionado para o site da própria Netflix, que diz exatamente isso que eu estou falando aqui para você. Eles não querem processos. Inclusive, o fundador da Netflix, ele tem um livro, é autor de um livro chamado A Regra é Não Ter Regras, onde ele explica o que está por trás disso. Parte disso que eu estou falando, resumidamente, é basicamente isso que eu estou falando por aqui. A crença de que se você tem pessoas muito competentes e está num processo criativo, você não precisa ter processos para amarrar as pessoas. E o Netflix é tão radical com isso que tem algumas coisas até que são emblemáticas, né? Por exemplo, você tem a parte de remuneração, onde eles dizem claramente como é que eles fazem o cálculo da remuneração de cada um. Que, inclusive, não é um processo único para todo mundo. É olhando cada oferta-demanda de cada tipo de função, né, de cada profissional no mercado. Então, eles dizem que eles têm lá uma regra para determinar os salários por cargo. E eles dizem também que você pode escolher, dentro da sua remuneração global, digamos, sei lá, a pessoa vai receber, digamos, $50 mil por ano, ou dos $100 mil por ano. E você pode escolher se você quer receber parte desse dinheiro, todo esse dinheiro em salário, em dólares, ou parte deles em opções de ações, né? Uma forma de remuneração ali, olhando valorização da ação no longo prazo. Então, e aí você pode escolher, é 70-30, 80-20, 100-0, 50-50, você pode escolher isso. Uma outra coisa bacana é férias, né? Você pode escolher quando você vai tirar férias e quantos dias você vai passar de férias. Como isso? Porque eles entendem que as pessoas estão envolvidas em determinados projetos, em determinadas atividades e que elas são capazes de negociar ali com a liderança quantos dias e qual é o prazo. Não tem um processo formal que define de tanto em tanto tempo você tem que tirar férias, tem que ser 30 dias, tem que ser 15, ou a gente só compra até tantos dias. Não tem isso, as pessoas escolhem, né? E eles só dizem o seguinte: recomendamos que você tire férias, né? De vez em quando você achar que você deve tirar férias. Mesma coisa, licença maternidade, né? Você define lá quanto tempo você vai tirar de licença maternidade. Então, aspectos da cultura da organização que são construídas com base na decisão, tomada de decisão, e eles acreditam que as pessoas vão tomar as melhores decisões para a empresa. Não tem processo e funciona muito bem. Um outro exemplo, eu tenho vários exemplos aqui, agora não vou dizer o nome, empresas que eu conheço, com as quais eu já trabalhei, que têm excelentes resultados, mas não tem processo. Pode isso? Pode. Né? Muitas das vezes a empresa está num business onde as pessoas sabem o que precisam fazer, está mais ou menos desenhado como as coisas têm que acontecer, as pessoas têm uma autonomia e fazem as coisas acontecerem de fato. Então você percebe que nessas duas situações, nesses dois exemplos, seja da Netflix, seja dessas empresas que eu já conheci, existe um fator que é comum, que é exatamente essa questão da autonomia. Né? Então, cada pessoa, e principalmente aí, cada líder, entende exatamente o que precisa ser feito. Então, quando você tem uma equipe altamente comprometida que sabe o que precisa ser feito, você muitas das vezes acaba deixando de ter necessidade de estabelecer processos. As pessoas vão dando a orientação, vão dando ali o ritmo, vão dizendo o que faz, como é que faz, em cada situação diferente. Você não tem um padrão ali. E é claro que tem pontos positivos e negativos nesse tipo de situação, e a gente vai entender isso ao longo dessa nossa conversa de hoje. Agora, o importante é que você saiba que o mito de que toda empresa bem-sucedida tem processos bem estabelecidos é realmente um mito. Um outro mito, nós vamos quebrar aqui agora, é o seguinte: tem gente que acredita, né, a empresa não está indo bem, tem de problemas acontecendo. Aí a pessoa acredita, o empresário, né, o dono da empresa, ou o CEO, acredita o seguinte: se eu definir os processos e os procedimentos, todos os problemas da minha empresa vão acabar. Né? Porque os problemas só acontecem porque não existe processo, porque não existe procedimento. Isso é um mito. Aliás, isso é um grande mito.
né? Até porque processo mal definido é pior do que falta de processo. Você tem dúvida disso? E por que isso acontece? Porque nem todo mundo está preparado para definir processo. A imensa maioria das pessoas, a imensa maioria, pela minha experiência no mundo corporativo, a imensa maioria das pessoas não tem capacidade de ter uma visão macro para estabelecer processos entre áreas, olhando um objetivo fim lá na frente. A maioria das pessoas, quando vai pensar processo, tem o hábito comum de olhar para o seu próprio umbigo. Sim, de estar buscando resolver os seus próprios problemas. Vou dar um exemplo que talvez aconteça em alguma empresa que você conhece. Processo de compras, né? Então, o gerente de compras decide que não está dando, que tem reclamação, está sendo uma cobrança do dono da empresa, que ele tem que criar processo, que está bagunçado, aí ele estabelece o processo de compra na empresa. Só ele, sozinho. Então, o que ele faz? Ele fala o seguinte, olha, de agora em diante, todo mundo tem que fazer uma requisição. Eu vou dizer para vocês aqui um formulário. Todos os campos aqui são obrigatórios, porque sem essa informação é impossível fazer uma compra. E o prazo de atendimento é de 7 dias, porque eu recebo pedidos da empresa inteira e eu preciso ter um processo de levantar preços, de pesquisar fornecedores. Então eu preciso de 7 dias ou de 10 dias para entregar ali uma ordem de compra ou para te apresentar uma opção de compra com melhor preço possível para você aprovar. E depois disso, eu tenho ali 15 dias para te entregar esse item que você pediu para comprar. Esse é o gerente de compras, ele definindo o processo de compras. Ah, tem mais, é você que é o responsável por receber isso, conferir e providenciar o pagamento, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Então tá aí, o gerente de compras estabelecendo um processo de compras. Por que ele está olhando? A equipe dele trabalhando. E aí, de repente, a gente está falando de uma empresa, por exemplo, que trabalha com uma máquina ou com veículos, né? E você tem, obviamente, máquinas e veículos, né? Todos os equipamentos mecânicos quebram. E aí você vai dizer que você precisa de 30 dias ou de 20 dias para entregar uma peça para que a área de compra esteja confortável em ter tempo de sobra para fazer os processos dela internos. É óbvio que a gente vai estar, quando a gente olhar a empresa está perdendo dinheiro, o equipamento parado durante 20 dias por falta de peça. O gerente de compras está feliz, a equipe de compras está feliz e a empresa está perdendo dinheiro. Então isso é só para você entender do que eu estou falando, que às vezes um processo mal desenhado, ele é pior do que não ter processo. Porque quando não tinha processo, o gerente da manutenção ligava pro comprador direto, falava, cara, compra pelo amor de Deus aí rapidinho, liga para aí, consegue entregar hoje e tal. E as coisas aconteciam. E aí parecia que era uma confusão e que eu vou agora criar um processo. Aí quando eu crio um processo, a empresa começa a perder muito mais dinheiro do que estava perdendo antes. Então, quando você cria um processo, é preciso ter uma visão macro. E a maioria das pessoas não tem essa visão. O ser humano, ele é egoísta por natureza. Faz parte da natureza humana. Primeiro eu, depois os outros. Então, se não tiver alguém ali orquestrando com uma visão macro do processo, identificando que algumas regras estão excessivas, que você precisa ter exceções, você não vai criar um processo que funcione bem para a empresa. Você vai acabar criando processos que beneficiem uma área ou uma pessoa específica. Afinal de contas, ninguém gosta de ser criticado. É uma outra grande verdade. Quem é que gosta de receber crítica? Ninguém gosta de receber crítica. Tem gente que tem uma inteligência emocional, né? já desenvolveu inteligência emocional e consegue discernir que a crítica pode ser uma crítica construtiva ou destrutiva, e vou usar a construtiva e vou desprezar a destrutiva. Mas, na verdade, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Então, efeitos de um processo mal conduzido. E aí tem uma outra coisa, processo, ou uma outra questão referente ao desenho de um processo que é mal definido. Processos ineficientes, quando você coloca e se formaliza isso,
eles se tornam a desculpa perfeita para as pessoas acomodadas. Então, quando você não constrói um processo bem construído, ele é ineficiente, mas pronto. Por que você está fazendo assim, cara? Desse jeito? O processo diz para eu fazer assim. Cara, mas desse jeito demora muito mais. Está escrito no procedimento da empresa, isso não é problema meu. Alguém definiu que é para ser feito assim. Eu estou aqui para cumprir ordens. Esse é um caso clássico, né? Quem nunca ouviu isso? Eu já ouvi isso. Por que você está fazendo desse jeito? Mas demora, não vai conseguir atender o cliente. O processo da empresa é esse. Não vou fazer diferente. Se alguém decidiu desse jeito, não é problema meu. Então a pessoa vai se segurar naquele processo mal definido, naquele procedimento burocrático que não atende às demandas da empresa. A realidade pode ter mudado, e ele vai se segurar naquilo, ele vai se defender com aquilo. Ele vai usar o processo da empresa contra a empresa. Eu já vi isso acontecendo. Talvez você também já tenha visto isso acontecendo. Então, processo mal definido é pior do que não ter processo. Logo, se você acredita que definir os processos, só definir o processo vai resolver todos os problemas, não vai. Tem que ser bons processos. E tem uma outra questão que é ainda mais crítica quando a gente está falando de processo. Não adianta você ter um processo lindo, maravilhoso, se as pessoas não fazem de acordo com o processo. Não adianta você ter um procedimento lindo documentado na pasta da ISO e a pessoa não executa aquele processo. Ou seja, a pessoa pode ignorar que existe um processo, pode ignorar que existe um procedimento. Você criou um procedimento lindo e você não treina as pessoas. Ou chegou uma pessoa nova e ela nunca foi apresentada ao processo e ao procedimento para executar aquela determinada tarefa. Muito comum esse tipo de coisa acontecer. Então, por ignorância, o processo não é executado. Uma outra forma do processo não ser executado é dificuldade, resistência quando você muda a forma de fazer alguma coisa. Então, antes não tinha um procedimento. A pessoa fazia como ela queria, ou como ela achava que era o certo. Aí você criou um procedimento e falou que ela tem que fazer diferente. Eu vi isso de uma pessoa dando aula 3 semanas atrás. A empresa entendeu que precisava mudar a forma de atendimento. E aí ela treinou todo mundo para fazer isso. E aí, o que aconteceu? As pessoas não faziam. As pessoas eram resistentes à mudança. A maior parte das pessoas vai ser resistente à mudança. Principalmente quando essa mudança não é devidamente explicada. Porquê da mudança, o que está por trás da mudança, fazer a pessoa comprar aquela ideia, ela não vai mudar, ela vai seguir o padrão. Ou ela vai fazer diferente na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez já volta a fazer como era antes. Ou seja, existe uma resistência natural a qualquer mudança. E aí, de novo, você define um procedimento, treina a pessoa e a pessoa não quer fazer. E aí os problemas continuam acontecendo. Uma outra possibilidade que faz com que as pessoas não façam, não executem o processo, é deficiência da liderança em comunicar, em fazer cumprir aquele processo, aquele procedimento. E aí, só para todo mundo entender, processo estou falando do processo como um todo, na sequência de atividade, procedimento é o como fazer uma atividade específica, é a receita de bolo. Como é que eu digito esta nota no sistema? Como é que eu registro uma reclamação de cliente? Então, como é que eu opero esta máquina? São procedimentos. Como é que eu embarco esta carga nesse tipo de veículo? Então, procedimentos. É uma receitinha. É o passo a passo da atividade. E aí, se você define como tem que ser feito e ninguém cobra, a pessoa não faz e está tudo certo. Uma vez eu estava ouvindo de uma empresária, a gente estava falando sobre, ela é empresária do ramo de, tem uma granja, né, produção de ovos, né, no interior de São Paulo. E ela estava dizendo que ela passou, né, fez todo um trabalho de definição de processo, de desenho de procedimentos, mas ela estava muito chateada, porque apesar de todo esse trabalho que foi feito, um problema grave que ela tinha, que era a quantidade de avarias dos ovos durante a entrega, continuava grande, né? Caiu por um tempo, voltou ao que era antes. O que aconteceu? Eu contratei uma empresa de consultoria que desenhou todos os processos, que identificou a causa, que definiu um procedimento para quebrar menos.
que era colocar lá uma tábua, né, um compensado, né, uma lâmina de compensado de 2 em 2 ou de 3 em 3 caixas quando fosse fazer o carregamento do veículo para evitar que um tombamento, para minimizar o risco de tombamento e a propagação do problema num tombamento. E quando eu cheguei lá, eu vi que ninguém estava fazendo daquele jeito, mas estava escrito, estava no procedimento. A primeira coisa que eu perguntei é, esse procedimento está onde? Está numa pasta. Está num arquivo ou numa pasta física? Eu falei, pois é. Aí, um procedimento numa pasta é um procedimento numa pasta. Se ele tivesse na parede, se ele tivesse desenhado a instrução na frente, numa pilastra, do lado de onde faz o carregamento, aí era mais fácil ele ser executado, né? Porque as pessoas mudam, você contrata pessoas novas, aí a pessoa lê o procedimento, não tem ninguém fiscalizando, não tem ninguém garantindo e o funcionário não é comprometido, né? Ah, não tinha, tá escrito aqui que tinha que ter compensado, mas não vi, não sabia onde estava, não coloquei, né? Então a pessoa não quer fazer e não tem ninguém controlando, não tem ninguém supervisionando, então o procedimento não acontece. E aí, essa empresária era um caso clássico, achou que criando o procedimento ia resolver o problema e não resolveu o problema porque a pessoa não fazia. Por que a pessoa não fazia? Porque não tinha ninguém cobrando. Por que não tinha ninguém cobrando? Problema nas lideranças, claro. Um outro motivo, né, para o procedimento não ser cumprido é a impossibilidade técnica. Tem gente que cria um procedimento que é impossível de ser realizado. Eu tenho um exemplo clássico disso, também na área de compras, né? O procedimento de compra estava dizendo o seguinte, para fazer no processo de compra tinha o procedimento de requisição. No procedimento de requisição, você precisava colocar o valor que estava disponível para aquela compra, né? O que você tinha de orçamento. Então, vou comprar uma rebimboca da parafuseta. Um campo lá que eu tinha que colocar era valor da rebimboca da parafuseta. E aí veio a seguinte questão. Eu não sei qual é o valor da rebimboca da parafuseta. Eu tenho que ligar para o fornecedor para perguntar quanto custa para poder botar aqui na requisição. Não pode. A única área que pode fazer contato com o fornecedor é a área de compras. Você, requisitante, não pode ter contato nenhum com o fornecedor. Mas aí então como é que eu vou saber qual é o preço? Se eu não sei quanto é que custa, não sei se é R$100, R$200, R$300, eu preciso ligar para perguntar. Não pode ligar. Então eu vou deixar em branco. Não pode deixar em branco. Então como é que eu faço? Eu não tinha solução. Não tinha solução, porque era uma impossibilidade técnica. Eu não podia ligar para o fornecedor para saber o preço, eu também não podia deixar o preço em branco. Eu tinha que adivinhar o preço. E aí, obviamente, se eu adivinhasse muito para cima, alguém ia dar uma cacetada, né, naquela pessoa que... como assim? Você quer comprar a rebimboca da parafuseta que custa R$500? Uma peça dessa é R$50? Que absurdo! Ou não. Cara, infelizmente você botou 50, mas custa 300. Não encontrei nenhum fornecedor que venda por 50. Então, era uma impossibilidade técnica. Preencher uma informação que não era sabida. Isso acontece nos mais diferentes casos. Eu lembro quando a gente estava discutindo conhecimento de transporte multimodal, que tem muito específico, mas só para vocês entenderem o exemplo, o legislador que criou uma regulamentação disse que você tinha que colocar num documento que é emitido hoje, a informação da placa do caminhão que iria transportar uma determinada mercadoria daqui a 30 dias. Eu sei lá qual vai ser o caminhão que vai transportar isso daqui a 30 dias. Você acha que eu tenho um caminhão que vai ficar esperado 30 dias parado, chegar essa carga lá para ele fazer a última perna, a última ponta? Mas é claro que o legislador não fazia ideia de como funcionava isso. Ele acreditava que era uma informação que todo mundo sabia. Só que ele esquece que uma transportadora tem 10, 20, 50, 1000 veículos. Qual é a placa? A placa do caminhão que estiver disponível naquele momento. E eu só vou saber no dia. Talvez no dia anterior. Não vou saber 30 dias antes. Então, legislação. Estava escrito assim na legislação e por isso ninguém cumpria, ninguém fazia aquilo. Por quê? Era uma impossibilidade técnica. Então, não adianta criar procedimentos se as pessoas não executam. E as pessoas podem não executar por todos esses motivos que eu listei para você agora. O último mito que eu vou derrubar aqui
é exatamente sobre... E esse é uma grande dúvida, inclusive, de muitas pessoas, né, muitos clientes têm, é de que para tudo tem que haver um procedimento. Tem que ter procedimento para tudo. Isso é um mito. Existem atividades que dependem exclusivamente de liberdade e autonomia para que elas sejam realizadas de forma eficaz. É mesmo, Dalton? É mesmo? Você quer um exemplo? Qual é o procedimento para você desenvolver novas soluções para um problema novo? Não existe procedimento para desenvolver nova solução. Qual é o procedimento para eu solucionar um problema de uma determinada coisa que está acontecendo num produto? Não tem procedimento. Alguém vai ter que estudar aquilo, analisar aquilo, ter ideias, pensar em diferentes soluções, testar essas soluções para saber qual é a melhor solução. Então, outro tipo de atividade que não tem como criar um procedimento. Atividade que envolve muitas variáveis, análises ou iterações. Ou seja, eu sei qual é o objetivo, mas o método depende da expertise de quem está executando. Caso clássico, né? Qual é o procedimento para analisar aumento de gasto com combustível? Cara, você precisa analisar efeito preço e efeito consumo. Como é que você vai fazer isso? Bom, depende. Eu tenho a informação, onde é que ela está? Eu consigo fazer a conta? Eu posso fazer a conta. Eu vou comparar com o quê? Depende do que a gente está falando. Qual é o benchmark? Não, mas também depende de como é que está transitando. Então pode ser que eu compare com veículos que fazem o mesmo percurso. Ou pode ser que eu compare com veículos urbanos. Ou dependendo da situação, eu vou... não, mas nessa situação aqui... Então, tem várias variáveis envolvidas. Eu não consigo ter um procedimento que cubra tudo. Porque se eu vou fazer análise de consumo numa situação é um jeito de fazer, numa outra situação é outro jeito de fazer. Não existe um procedimento para fazer análise. Não existe um procedimento. Existe até uma metodologia. Você vai testar algumas coisas, validar alguma coisa. Mas um procedimento, faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Receita de bolo? Não tem. E aquele que vai funcionar para um, não vai funcionar para outro. Porque a capacidade de análise é uma. A capacidade do outro é diferente. Um consegue fazer uma planilha, o outro não consegue fazer uma planilha. Ou seja, quando você tem atividades que envolve tomada de decisão, né? Análise de problema é uma. Gestão de capacidade é outra. Como é que eu defino a capacidade operacional de uma série de equipamentos que trabalham conjugados? Depende da máquina, depende do cenário, depende da situação. Então, algumas atividades você precisa ter expertise para fazer. Então a pessoa já viu aquilo e já sabe o que pode dar certo, o que pode dar errado. Ele encaixa aqui, encaixa ali e vai funcionar melhor. Da outra vez ele vai fazer de um outro jeito e também vai funcionar bem. Ou seja, você não tem uma resposta de como fazer sempre aquilo. Não tem um sempre, é sempre assim, né? Outra coisa que você não tem como você criar um procedimento. Qual é o procedimento para atender um cliente no balcão? Alguma coisa você pode fazer. Você sempre cumprimente o cliente. Se for de dia, você fale bom dia. Se for de tarde, você fale boa tarde. E a partir daí é uma interação entre duas pessoas. Ele vai fazer algumas perguntas, alguns questionamentos e você vai responder com base no seu conhecimento, com base nas regras da empresa. Depende da pergunta. Não dá para fazer um dicionário de perguntas que o cliente pode te fazer. Você pode ter parâmetros de resposta para algumas perguntas, mas qual é a quantidade de perguntas que um cliente é capaz de fazer num balcão? Nunca vou cobrir todas. Se ele mudar uma palavra, muda o sentido da pergunta. Ou seja, a pessoa precisa ter inteligência, capacidade de comunicação e precisa entender processos os processos da empresa e os problemas do cliente. Agora, eu não tenho um procedimento. Fale sempre isso, responda sempre aquilo. Isso não existe. Então, para a gente ter relacionamento interpessoal, existem outros fatores. Existe empatia. Empatia é importante. Tem procedimento para gerar empatia? Não tem procedimento para gerar empatia. Você precisa ser flexível, né?
Se for uma negociação, você precisa de flexibilidade, entender o ponto do outro e como exatamente eu faço isso. Você pode ter algumas perguntas que você pode fazer. Agora, isso é uma conversa, isso é um relacionamento. Não tem como você criar um procedimento para isso. Uma outra questão é estratégia. Pensamento estratégico. Procedimento para pensar de forma estratégica. Tem? Não, não tem. Tem a ver com definir cenários, com entender hipóteses, com fazer questionamentos de capacidade. Não tem um procedimento para fazer o planejamento estratégico da empresa. Não tem. Então você tem ferramentas que você lança a mão para criar, para fazer o planejamento estratégico. Agora, um procedimento, faça isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, não tem. Não tem como fazer uma coisa que não tem como procedimentar. Muito bem. Então, se você acha que para tudo tem que ter um procedimento, isso é um outro mito que tem que cair. Muito bem, né, Bárbara? Agora contou tudo que não é, mas dá para contar o que é, né? Qual é o melhor caminho, então? Como é que eu sei? Como é que eu trato isso? Como é que eu entendo esse negócio? Muito bom. Então agora vamos para a prática. Lembra aqui no DaltonCast tem sempre uma ajuda para você. Agora que você já entendeu os mitos, derrubamos os mitos, vamos agora para endereçar o como. Como é que eu faço aqui na minha empresa? Se você está ouvindo esse podcast, provavelmente você está interessado em como é que resolve problemas. E eu estou aqui para te ajudar nesse ponto. Vamos lá, passo a passo para entender melhor como você deve tratar a questão de processo dentro da sua empresa. Primeiro ponto, olhe para o seu negócio e entenda quais são as atividades-chave para o seu negócio. Lembra do plano, do modelo de negócio lá no Canva? Você tem um campo lá de atividade-chave? São essas atividades. Se você nunca fez isso, vamos pensar o seguinte: atividades-chave são aquelas ligadas à entrega daquilo que você se propõe a entregar para o seu cliente, ou seja, a entrega da sua proposta de valor. Ou seja, quais são as atividades? Quais são as atividades dentro da minha empresa que precisam funcionar muito bem para que o meu cliente receba aquilo que eu estou prometendo que ele vai receber, sejam produtos ou serviços. Estas são as atividades-chave. E aí, só você, olhando para o seu negócio, vai entender isso. O Netflix entendeu que uma das atividades-chave, por exemplo, era a criação de conteúdo. Criação de conteúdo é uma atividade-chave. A outra era o entendimento do mercado em determinada região, país, segmento, idade. Ok, é um outro processo. Então, quais são as atividades-chave do seu negócio? É produção? É prestação de serviço? É venda? É o desenvolvimento de alguma coisa? Então, você tem a venda, o desenvolvimento e a produção. Então, 3 atividades-chave. Então, entenda quais são as atividades-chave do seu negócio. Só você pode fazer isso. Entendeu quais são as atividades-chave? Muito bem. Contrate líderes extremamente competentes para estas posições, para comandar estas atividades-chave dentro da sua empresa. A sua empresa é pequena, então pessoas extremamente competentes para realizar essa atividade-chave. É uma equipe, né? Uma equipe de uma pessoa só. Então, pessoas-chave para essas atividades. Contratou essas pessoas-chave para essas atividades? Agora sim. Agora você tem as pessoas-chave, pessoas excelentes, pessoas muito competentes. E aí não adianta, né? Você não encontrou uma pessoa muito competente para fazer aquilo, tenta terceirizar que negócio, pelo menos no primeiro momento. Ou peça ajuda, né? Porque se a pessoa é incompetente, ela não vai nem poder pensar no processo. Então, contratou as pessoas-chave? Agora implemente um processo de definição de processo. Processo de definição de processo. Pô, sacanagem, né, Dalton? Como é que é assim? Como é que eu faço isso? Bom, você vai comandar esse processo com estas pessoas que são as pessoas-chave na execução das atividades críticas. Então, você tem que assumir essa responsabilidade. Você, como dono da empresa, ou como executivo sênior, como executivo-chefe, pode assumir essa responsabilidade. Agora, eu vou chamar aqui essas pessoas, esse núcleo de pessoas extremamente inteligentes e excelentes, conhecedoras desse processo, e nós vamos entender aqui, desenhar este processo, compreender este processo. Você não sabe como fazer isso? Tá tudo bem. Se você não tiver essa expertise para conduzir esse processo, nós vamos falar do que se trata isso. Não vou conseguir, obviamente, aprofundar nos detalhes. A gente precisaria de algumas sessões de consultoria para trabalhar isso. Mas, se você não tiver essa expertise, contrata alguém para te ajudar.
né? Contrata um consultor que conheça, conheça a metodologia de definição de processos para te ajudar. Isso é uma coisa importante, isso é um investimento que você vai fazer. Você não vai fazer isso toda hora, mas quando você fizer, você precisa fazer bem feito, senão você não vai ter resultado. Então, assuma esse papel ou contrate alguém. Mas, se você estiver contratando alguém, você que é o dono precisa assumir o papel de patrocinador. Todo mundo tem que saber que isso é um projeto seu. É o dono que quer. É o presidente que está mandando que a gente faça esse projeto. Por quê? Porque precisa de peso. De novo, isso é uma coisa importantíssima dentro de uma organização. Muito bem. Dalton, mas você está falando que agora a gente vai desenhar o processo, mas você antes disse que nem tudo tem processo. Agora sim. A primeira entrega desta equipe de pessoas experientes e competentes é determinar, olhando para a empresa, olhando para o negócio, determinar quais são os processos críticos que precisam ser formalizados. Então, você tem processos críticos dentro dessa organização e precisa entender com esses especialistas quais são os processos críticos que precisam ser definidos, formalizados. E quais não são críticos e ainda quais são críticos, mas não são processos que têm que ser formalizados. Tá aí. Então, a primeira questão é saber o que precisa ser formalizado, o que não precisa ser formalizado. Netflix entendeu que quase tudo é não formalizado. Pode ser que na sua empresa se defina que muitos processos precisam ser formalizados. Esse grupo de pessoas, com a sua condução, ou com a condução de um especialista, é que vai determinar quais são os processos críticos que precisam ser formalizados. Feito isso, esses processos críticos, aí sim tem que ser desenhados ou redesenhados, discutidos, otimizados, com foco em quê? Com foco na proposta de valor, com foco na eficiência da empresa como um todo e não de uma área específica. E não atendendo uma demanda específica de alguém que quer trabalhar menos ou quer trabalhar com folga. Então, esse conjunto, esta equipe de pessoas competentes é que vai desenhar os processos que precisam ser formalizados. Aí eu vou deixar algumas dicas aqui. Primeira dica, eu gosto muito da metodologia de Hamler-Breit. Metodologia que foi criada lá na época da reengenharia, na década de 80, quando você precisava otimizar as empresas, né? Preparar as empresas para robotização, para automatização, de tornar as empresas mais eficientes, né? E funciona muito bem e é utilizado até hoje. Se você procura lá no Google, tu vai achar a metodologia de Hamler-Breit para você redesenhar processos. Muito bacana é que eu uso quando eu conduzo consultorias nessa área. Uma outra dica importante, procure ferramentas de BPM, Business Planner Management. Então, você tem lá ferramentas que vão te ajudar a desenhar processos. Podem te ajudar, tem algumas ferramentas que são até bem avançadas na parte de simulação, então, ou estruturam a parte de processo. Então, se for o caso, procure essas ferramentas de BPM. Outra questão importante treina as pessoas, né? Você desenha, faz tudo bonitinho. E lembra, se a pessoa não souber, se a pessoa for ignorante, não vai executar. Então, treine as pessoas que irão executar o processo e, obviamente, faça gestão desse processo. Você pode colocar indicadores para saber se o processo está funcionando, você pode fazer validações ali, criar formas de feedback ali. Então, alguém tem que tocar, alguém tem que liderar. E como o líder estava envolvido, quando os líderes estão envolvidos no desenho do processo, eles agora serão responsáveis, depois de implementados esses novos processos, de fazer com que eles sejam realmente cumpridos. Inclusive de trazer, lembra, melhoria contínua, né? Quando você vai para o campo, você percebe que falta um ajuste aqui, um ajuste ali. Então, os líderes têm que tocar esse dia a dia. E, Dalton, naquelas atividades onde não couber um processo formal, como é que eu lido com isso dentro da organização? Também tem aqui uma receitinha de bolo para você. Vamos lá. Você definiu, então, que tem algumas atividades que são importantes, mas que não cabe um processo formal, né, de desenho. Por quê? Porque são aquelas atividades, como eu falei antes, que são atividades que demandam ali criatividade, autonomia, liberdade. As pessoas precisam pensar diferente, precisam trazer soluções totalmente novas para poder gerar resultados de fato. Nesse caso, o que você precisa fazer? Primeiro, definir bem os objetivos esperados. O que é a entrega final?
Eu não sei qual é o processo, eu não sei qual é a metodologia que você vai usar, mas o objetivo tem que estar bem definido. Outra questão é, depois de você definir bem os objetivos, tenha certeza de que você tem pessoas capacitadas para fazer isso, né? Então, em todos os níveis, né? Seja liderança, seja no nível de analista, de assistente, não importa. Se é algo que não tem um processo bem definido, você precisa ter pessoas que tenham habilidades técnicas e comportamentais compatíveis com o que vai ser executado, ou seja, compatíveis com o objetivo que você pretende. Se você botar muitas pessoas competentes juntas, sem processo, elas entregam o resultado. Não precisa do processo. Agora, se as pessoas forem incompetentes, aí você não vai conseguir o objetivo. Terceiro ponto, importante, garanta que dentro desse grupo, dentro dessa atividade, a comunicação flua, né? Ela tem que ser livre. Todo mundo que está envolvido naquela atividade, na entrega daquele objetivo, tem que ter a informação em tempo real e disponível. Porque informação é a base de tudo. Então, se você não tem um processo que defina o caminho da informação, você tem que garantir que essa informação ela é difundida por todas as pessoas. E o quarto e último ponto é a avaliação de performance e feedback aberto e constante, né? Se você tem um objetivo, você deixa a equipe trabalhar, deixa o resultado aparecer e você está ali o tempo todo retroalimentando aquele time. Então, avaliando as entregas que estão sendo feitas, dando feedback ali ao longo do processo, e feedback tem que ser aberto e constante para que isso funcione. Se você for olhar lá o código de cultura do Netflix, aliás, isso é uma coisa que fica lá que está muito bem definida também, né? Aqui nós acreditamos que para as coisas acontecerem, todo mundo tem que dar feedback para todo mundo, e é uma realidade. Por quê? Porque é exatamente esse caso onde você não tem um processo, você tem pessoas altamente competentes, a informação tem que fluir e o feedback tem que ser uma coisa que seja do dia a dia. As pessoas têm que receber feedback, porque o feedback ajuda a você implementar melhorias no processo o tempo todo. Estas são as dicas que eu tenho para você aplicar na sua empresa. E aí? Agora diz para mim, ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Gostaria de conversar melhor sobre esse assunto? Gostaria de pegar isso tudo que eu falei e fazer um pacote personalizado na sua empresa? Ou tem alguma pessoa na sua empresa que quer tirar dúvidas sobre isso, você mesmo ou outra pessoa que vai implementar esse processo e quer tirar alguma dúvida, alguma dica, alguma coisa mais? Fique à vontade para me procurar pelo e-mail. Você pode mandar um e-mail para contato@daltonribeiro.com.br. Você pode me encontrar também no Instagram. Me segue lá no Instagram, se você não me segue, é o @daltonribeiro.oficial. Lá tem algumas postagens que a gente faz. Você vai sempre saber lá quando é que sai um novo episódio do podcast. Então, é uma forma de você também mandar um direct e interagir comigo lá no Instagram. Ou, se você preferir, você também pode me encontrar no LinkedIn. Dalton Ribeiro é o meu name lá no LinkedIn. Se você procurar lá linkedin.com/in, né, de LinkedIn /Dalton Ribeiro, você vai encontrar o meu perfil, até a minha página, Dalton Ribeiro, você está lá também a minha página no LinkedIn. Muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio do Daltoncast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.